Fala aí cambada, aqui quem vos fala é o Yami, e sejam todos bem-vindos ao canal Escuridão de Prata. O gênero harem é provavelmente o gênero mais popular dos animes e mangás, e um dos mais amados, apesar de muitos fãs torcerem o nariz para o gênero. Por ter muitas obras do gênero, é comum que ocorram deslizes nelas, que acabam minando o potencial das mesmas. No vídeo de hoje estarei trazendo para vocês os erros que ocorrem nas obras do gênero harem. Lembrando que eu não estou criticando nem menosprezando o gênero, afinal esse é meu gênero preferido, estou apenas apontando alguns erros cometidos no mesmo com o intuito apenas de entretenimento. Com isso dito, já deixem seu like e se inscrevam no canal para não esquecer, se acomodem e vamos para o vídeo. Antes de tudo, o fato de se ter várias garotas incríveis se apaixonando pelo protagonista, que normalmente é um cara razoavelmente comum, não será considerado um erro. Tá mais porque Yami. Isso meio que não faz muito sentido. Bom, é pelo simples fato que o Superman voa. Peraí Yami. O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, quando você acompanha uma obra do Superman, o mínimo de suspensão da descrença que você precisa é justamente aceitar que ele voa. Senão toda vez que o Superman sair voando vocês vão ficar se perguntando como ele faz isso. O mesmo vale nas obras harem, se você se incomodar que várias garotas se apaixonaram pelo protagonista, vai ser quase impossível você aproveitar a obra. Com isso dito, vamos para o primeiro erro. Começando a lista com o erro que costuma ser bastante comum, que é ter heroínas demais, gostando do prota logo no início da obra. O mais comum é logo na primeira temporada do anime, ter umas 5 garotas gostando do prota, o que parece bom olhando por cima, afinal o melhor nas obras harem é justamente as heroínas, e como elas interagem com o prota. Então, quanto mais melhor, certo? Errado. Pois quando se coloca muitas heroínas logo no início, acaba-se tendo pouco tempo para o desenvolvimento de cada uma. Então o melhor seria se tivesse apenas umas 3 heroínas se apaixonando pelo prota na primeira temporada do anime. Com isso cada uma das heroínas teria arcos maiores, com mais episódios de interação delas com o prota e com as demais heroínas, assim se tendo um melhor desenvolvimento delas, e com o decorrer da obra novas heroínas podem aparecer. Afinal obras harem não costumam ser curtas, assim se tem tempo para apresentar e desenvolver as heroínas com calma. Se pode também apresentar heroínas que viriam a se apaixonar pelo prota, sem as aprofundá-las muito, o que faria com que o público ficasse curioso de como isso ocorreria. Um anime que fez isso foi o DxD, onde na primeira temporada apenas 2 heroínas se apaixonam pelo prota, além de apresentar 2 outras heroínas que viriam a se apaixonar por ele. Outro erro comum é as heroínas não terem um objetivo de vida. Parece que a única coisa que elas desejam é conquistar o prota. Elas acabam não tendo sonhos ou objetivos para o futuro, o que acaba as tornando meio rasas. As heroínas correrem atrás de seus objetivos é um ponto importante para o desenvolvimento das mesmas como personagens. Fora que o prota normalmente só pode ficar com uma no final, e com isso se elas não tiverem um objetivo maior, vai parecer no final que toda a obra foi uma perda de tempo para as personagens que não ficaram com o prota. Ou seja, o autor da obra tem que tomar cuidado, para que não pareça que a vida das heroínas gira em torno do prota. O prota tem que ser apenas uma parte da vida delas, mesmo que às vezes uma parte importante, ainda assim apenas uma parte. Seguindo com a lista, o primeiro erro grave que costuma ocorrer é que uma obra harem que não venha a ter um final harem, não pode ser muito longa. Yami, mas por quê? Bom, uma obra harem funciona da seguinte forma. Temos o prota tendo sua vida normal, então algo acontece. Normalmente uma garota cai de paraquedas na vida do prota, ou ele acaba descobrindo algo relacionado com alguma garota que ele conhece. A vida dele vira de cabeça para baixo, novas garotas entram na vida dele, problemas acontecem e ele vai tentando lidar com a sua nova vida.
cada heroína terá o seu arco, onde saberemos mais sobre ela e veremos seus traumas e objetivos, onde o prota acabará as ajudando de alguma forma. Então as teremos interagindo entre elas e com o prota. Algumas heroínas terão um segundo arco, mais momentos de interação, até que terá um momento em que não terá mais como a relação entre elas e do prota evoluir, sem que o prota comece a namorar uma delas. Sim, esse é aquele momento crucial onde para a obra progredir o prota tem que escolher uma delas. E é aí onde mora o problema, pois uma vez em que o prota começa a namorar, a obra deixa de ser um harém e começa a ir para o arco final. O que normalmente acontece é o autor começar a enrolar, ou como costumamos dizer, ele começa a encher linguiça, e com isso a obra começa a perder qualidade. Isso se arrasta até a obra começar a perder público e o autor acaba tendo que correr e lançar o último arco. Como eu havia dito, esse é um erro grave que acaba por diminuir e muito a qualidade da obra. Por isso eu digo que o melhor é terminar a obra estando no seu auge, do que ficar ganancioso e estender a obra em troca de perder qualidade. Seguindo a lista com o erro que provavelmente é o erro que mais acontece em obras do gênero harém, que é se ter uma heroína principal. Se a obra não tiver um final harém, então a gente acaba sabendo com quem o prota vai ficar, ou seja, a própria obra acaba dando um spoiler do próprio final. E isso é uma droga, ainda mais porque normalmente a heroína que mais gostamos não é a heroína principal. É uma droga quando sabemos que a heroína que mais gostamos não tem chance nenhuma de ficar com o prota, pelo simples fato que se tem uma heroína principal. O melhor é dividir o protagonismo entre as heroínas, assim dificultando que descobramos muito cedo com quem o prota vai ficar. Ainda mais que uma das melhores coisas das obras harém, ou pelo menos deveria ser, é justamente descobrir com quem o prota vai ficar no final. Vamos finalizar a lista com aquele que é o maior erro que se pode acontecer em uma obra harém. Esse erro, que pode ser chamado de uma tragédia, é a coisa mais grotesca e infame que um autor pode fazer com sua obra, que em qualquer outro gênero já seria uma droga, mas em uma obra harém é simplesmente imperdoável. É o final aberto. Cara, você acompanha uma obra, talvez por anos, você vê cada episódio, lê cada capítulo, você chora, se empolga, você se afeiçoa por cada personagem, e quando finalmente a obra chega em sua conclusão, o autor, um filho de uma rapariga, um corno do carvalho, o grande de um alargado, esse desgraçado, me inventa de terminar com um final aberto. Todo o tempo e investimento emocional que colocamos na obra é simplesmente jogado no lixo. Velho, isso deveria ser considerado crime. Tá na Bíblia, é só procurar. Tu não terminarás tua obra harém com final aberto. Senão tu queimarás no fogo do inferno. Coríntios, capítulo 21, versículo 16. Bom, então é isso. Comentem se vocês acham que eu esqueci algum erro. Deixem seu like e se inscrevam se ainda não o fizeram. O canal é novo e eu preciso da ajuda de vocês. Tenham um bom dia e tchau.